quando todo trabalho é inútil. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando estes estão repousando. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e ela está aberta nesta noite. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio para falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui tendo o entendimento do teu propósito para as nossas vidas, da importância do Senhor nas nossas vidas, ó Pai querido, como base, Senhor. Porque de nada vai adiantar se o Senhor não for a base da nossa construção, dos nossos projetos. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos nessa noite, fala sobre edificar, sobre construção. E o salmista, ele vem dizer que a não ser que o Eterno edifique a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, ou trabalham em vão os que desejam construir. Com esses versículos nós podemos entender e crer que é o Senhor quem direciona as nossas vidas. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da orientação do Senhor. E aí, antes de começar a estudar, para trazer a palavra nessa noite, o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com as irmãs, para que fique bem claro aquilo que o Senhor quer de nós. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos que o Senhor nos direcione. Tudo que nós vamos fazer não é porque nós queremos fazer. Nós precisamos saber se é da vontade do Senhor que nós façamos. E aí o Senhor colocou no meu coração qual é essa base. Porque muitas das vezes o que tem acontecido que a base, quando se fala de construção, qual é a maior preocupação? O que vai ser feito na base. Porque dependendo da maneira que é feita a base, a construção não ficará de pé. Dependendo da maneira que trata a base, o fundamento dessa base, o que eu vou construir para cima? E aí, muitas das vezes na nossa vida, a nossa base somos nós mesmos. Muitas das vezes nós construímos projetos, nós construímos os nossos sonhos baseado naquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós paramos e pensamos, o que eu quero para mim? E ali em cima daquilo que a gente quer pra gente, o nosso eu, sendo essa base, a gente quer construir a família. A gente tem as construções dos nossos sonhos no meio do caminho. E aí vem o propósito e depois vem Deus. E às vezes as pessoas falam de Deus estando aqui, que é o Deus acima de todas as coisas. É um Deus que ele aparece aqui, mas quando nós olhamos para a vida dessa pessoa que tem o eu por base, essa pessoa, ela fala de Deus aqui, mas a base não é Deus, a base não é o Senhor. E quando a base não é o Senhor, não adianta nós falarmos de um Deus grande aqui, porque não terá testemunho. Quando essa base no nosso eu, direcionado pela nossa vontade, quando eu falo de Deus aqui e as pessoas olham para a minha vida, as pessoas não vão ver firmeza, não vão ver alicerçados num Deus poderoso que nos firma na rocha que é Jesus. E aí o Senhor falava no meu coração todas as vezes que o nosso eu, ele é a base da construção. Essa construção, ela será abalada. Mesmo quando nós falamos de Deus aqui, quando nós queremos apresentar a Deus, quando Deus não está na nossa base. Nós precisamos entender que Deus precisa estar em todos os níveis dessa construção. Assim como não pode faltar uma ferragem, não pode faltar aquilo que é essencial para a base. O nosso Deus não pode faltar. Na construção, na base, do início ao acabamento, o Senhor precisa estar conosco. E aí, quando o Senhor fala ao meu coração, a base precisa ser Deus. Então, a base é Deus. Aí, o início começa a minha vida. Aí o Senhor começa a trabalhar na minha vida e eu tenho propósito. Porque o propósito de Deus para a minha vida eu começo a entender. A partir do momento que essa base é Deus, eu começo a estudar a palavra do Senhor. Eu começo a entender o propósito de Deus para a minha vida. E aí vem a família. Quando nós temos o propósito do Senhor,
Senhor, entendemos o propósito do Senhor, nós vamos buscar alguém para casar baseado naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, pessoas que têm um chamado missionário, se casa com uma pessoa que não tem nada a ver com missão, que não aceita viajar e nem aceita que o outro viaje, não vai dar certo. Porque não houve propósito, não houve Deus na base. Mas desde já eu quero falar que muitas pessoas vão para a presença do Senhor já tendo casado, já tendo filhos. E aí, não tem jeito? Tem jeito. Porque onde o Senhor chega, passa a ser base. Onde o Senhor chega, começa a reestruturar todas as coisas. Começa a fazer uma reforma, mas não é uma reforma superficial. Deus, Ele mexe na estrutura. Quando nós convidamos e entendemos que precisamos do Senhor Deus, Ele chega e Ele mostra o poder dele nas nossas vidas. Então aqui eu estou falando como precisa ser a base desde o início de uma vida. Quando a pessoa cresce nos caminhos do Senhor. Então precisa ser Deus, depois a pessoa, depois o propósito, depois a família. E vai se construindo ao longo do caminho. Mas muitas das vezes não é a nossa realidade, assim como não foi a minha realidade. Eu fui confessar ao Senhor Jesus, a entender a minha dependência do Senhor Jesus, já estava casado e com filho. Mas aí quando a gente convida verdadeiramente o Senhor para fazer parte da nossa vida e que nós não podemos viver sem Ele, Ele começa a nos dar a direção. Ele começa a ser a base da nossa vida. E aí nada mais pode ser mais importante do que o Senhor. Então no decorrer da nossa vida, na caminhada, tudo precisa partir do Senhor, da direção que o Senhor dá. E aí nós começamos a fazer toda uma nova caminhada, a reestruturar aquilo que parecia já estar construído, mas fora do Senhor são alicerces não confiáveis. E a gente entrega a nossa construção, a gente entrega a nossa vida para o Senhor. E aí o Senhor vai construindo uma nova história, não em cima daquele alicerce do nosso eu. Ele transforma, Ele tira o nosso eu da base e Ele entra nessa base, Ele fortalece, aleluia.